Olá, hoje vamos conversar sobre fármacos que inibem a transmissão do sistema nervoso autônomo simpático, também conhecidos como simpatolíticos, né? Aí nós temos fármacos que bloqueiam diretamente os receptores periféricos, né, da adrenalina, os receptores alfa e beta, e também fármacos que atuam sobre o sistema nervoso central, inibindo centros de regulação do sistema nervoso simpático e tendo um efeito mais global sobre a diminuição do influxo simpático periférico. Essa figura retirada do livro de farmacologia do Katsung, ela mostra que a ação do sistema nervoso simpático, dos nervos simpáticos, sobre o sistema cardiovascular nesse esquema. Então, nós poderíamos seguir a numeração aqui. O sistema nervoso simpático ele atua sobre a resistência vascular periférica, produzindo vasoconstrição nas arteríolas e, portanto, elevação da pressão arterial. O sistema nervoso simpático, e aqui estão envolvidos os receptores alfa-1 particularmente, O sistema nervoso simpático atua também nas veias, no sistema venoso, no retorno venoso. Observem que a veia não é um vaso de resistência, até porque o calibre das veias vai aumentando à medida que se conduzem sangue ao coração e, portanto, não há resistência nas veias, mas são vasos de capacitância venosa. A sua característica de complacência venosa, ou seja, de estiramento, faz com que as veias apresentem um maior volume do sistema cardiovascular. Então, em torno aí de 70% do sangue, de fato, está no sistema venoso. Apenas em torno de 15% aí está no sistema arterial e o restante estão nos capulares. Então, o sistema venoso ele tem essa capacidade de expansão, tem uma luz maior que o sistema arterial, então ele comporta um volume maior de sangue e então o efeito simpático sobre os vasos não irá produzir um aumento de resistência, mas sim uma diminuição dessa capacidade venosa, dessa capacitância venosa. Então a venoconstrição reduz a capacidade das veias, e, portanto, irá empurrar sangue em direção ao coração. Isso quer dizer que uma diminuição da capacitância por constrição venosa acaba aumentando o retorno venoso, o enchimento cardíaco, e isso aumenta a pré-carga do coração, o que tende também a aumentar o débito cardíaco e a pressão arterial. Então, observem, aqui também são receptores alfa-1 nos vasos, que respondem também à vasoconstrição por estimulação simpática, seja da noradrenalina ou da adrenalina circulante, mas são efeitos diferentes, mas ambos tendendo a elevar a pressão. Então, o efeito primário aqui sobre a resistência do simpático é aumentar a resistência por constrição arteriolar. E, por outro lado, o sistema venoso, uma venoconstrição diminui a capacitância, aumenta o retorno venoso e, consequentemente, aumenta o débito cardíaco e a PA. O sistema nervoso simpático também atua diretamente sobre a bomba cardíaca, aumentando tanto a contratibilidade, ou seja, a ejeção sistólica, o volume sistólico, como a frequência. O principal efeito é, sem dúvida, sobre a contratibilidade, e isso eleva o débito cardíaco e a pressão arterial. E por fim aqui, o sistema nervoso simpático atua também sobre os rins, estimulando a liberação da renina. Tanto no coração quanto nos rins nós temos receptores envolvidos, são os receptores beta-1. Portanto, um aumento da atividade simpática irá aumentar a liberação de renina, e como nós já vimos, a renina é uma enzima que irá converter angiotensinogênio em angiotensina 1, e essa depois pela ECA é transformada em angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor, favorecendo o aumento da resistência
e também aumenta a liberação da aldosterona suprarrenal, a qual retém sódio e água nos rins. Então, o efeito global do sistema nervoso simpático é, sem dúvida, elevar a pressão através do aumento da resistência, da diminuição da capacitância, do aumento da contratibilidade cardíaca e do débito, e também da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, fármacos que inibem a atividade simpática, sem dúvida, vão favorecer uma redução da pressão arterial, sendo úteis para o tratamento da pressão, da hipertensão arterial, bem como, já que atuam como aqui, particularmente os bloqueadores beta, né, já que atuam sobre o coração, com efeito inotrópico negativo, também são úteis no tratamento de algumas cardiopatias, como insuficiência cardíaca e alguns tipos de arritmias. Onde é que os nossos fármacos, então, vão atuar? Ou vão atuar bloqueando receptores alfa-adrenérgicos, relaxando as artérias e veias, e, portanto, reduzindo a resistência e aumentando a capacitância, né, o que faz com que a pré-carga se reduza e o débito cardíaco também, né, e chamamos de alfa-bloqueadores. Ou vão bloquear os receptores beta, né, tendo então um efeito direto sobre o coração, um efeito inotrópico negativo, que reduz o débito, mas também um efeito renal, reduzindo a liberação de renina, que progressivamente vai ter como reflexo a diminuição da angiotensina e um relaxamento vascular. Também nós temos aqui fármacos que atuam em centros de controle simpático no sistema nervoso central, particularmente no tronco cerebral e hipotálamo. Lá eles atuam indiretamente, né, reduzindo, portanto, o influxo da atividade simpática, né, periférica, reduzindo os níveis de noradrenalina liberados e, portanto, tendo um efeito mais global, tanto sobre o vaso, como o coração, como sobre os rins, né. Esses fármacos são chamados de simpatolíticos de ação central, não são fármacos, na verdade, fármacos que inibem o sistema nervoso simpático, de fato, de primeira linha, e que já também não são mais considerados assim, nós temos aqui particularmente os beta-bloqueadores, né? Os bloqueadores alfa não são de primeira escolha, são uma alternativa. Os beta-bloqueadores também hoje são considerados alternativa, apesar de mais usados quando há cardiopatias associadas. E também os simpatolíticos de ação central, em função aí de também deprimirem outras áreas do sistema nervoso central, causando efeitos como sonolência, sedação. Então eles são limitados aí, apesar de serem extremamente eficientes, porque tem um efeito global sobre a diminuição da atividade simpática, eles são usados mais em hipertensões mais severas, em tratamento de emergências hipertensivas, né? E um deles, que é chamado metildopa, ele é uma escolha, sem dúvida, uma primeira escolha no tratamento da hipertensão gestacional, por não ter assim efeitos significativos sobre o desenvolvimento fetal. Muito bem, vamos falar de cada um deles aqui brevemente. Então, primeiramente os beta-bloqueadores, coloquei a figurinha aqui. Então, aqui esse nosso protótipo, né, o propanolol, que é um bloqueador não seletivo, tanto beta 1 quanto beta 2. O atenolol já tem maior seletividade sobre receptores beta 1. Né? Então eles são usados, são antihipertensivos, de fato não são primeira escolha, né, do início do tratamento da hipertensão arterial, a não ser quando há associação aqui com alguns tipos de cardiopatias, alguns tipos de arritmias, insuficiência cardíaca, né, coronariopatia com angina, daí eles passam a ser medicamentos mais usados. Então, além de antihipertensivos, eles também são usados para o tratamento do infarto agudo do miocárdio. Eles, de fato, diminuem eventos de IAM. Né? Então,
Eles inclusive são usados intravenosamente nas primeiras 24 horas pós-infarto, diminuindo, né, a reincidência de novos eventos isquêmicos. E pode-se dar continuidade por via oral, né, nos anos seguintes, e isso é demonstrado uma redução significativa das recorrências de infarto agudo do miocárdio. Também é usado na insuficiência cardíaca. Vocês observem que o efeito inotrópico desses beta-bloqueadores, eles diminuem a demanda de oxigênio pelo miocárdio, e isso de certa forma tem um benefício sobre o coração, sobre o trabalho cardíaco, né? O simpático é um ativador da contratibilidade, portanto aumenta o metabolismo e a demanda de oxigênio miocárdica. À medida que você tem um bloqueio da atividade simpática sobre o coração, de certa forma isso dá uma proteção, uma redução então de consumo do metabolismo, consumo de oxigênio. Então, usado na insuficiência cardíaca, alguns tipos de arritmias, né? Eu coloquei aqui na fibrilação atrial, né? Mas também arritmias supraventriculares, e também como antiginoso. Essa é a mesma ideia aqui, né? A angina é uma dor no peito, caracterizada por uma dor torácica de origem cardíaca, então a dor cardiogênica, e isso ocorre quando há um evento isquêmico, né, de baixa oxigenação em determinada área do miocárdio, e portanto esse efeito protetor através da inibição do simpático tem uma utilidade no tratamento da angina. Algumas características aqui dos beta-bloqueadores, né? Então, é o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, né? Normalmente são usados com diuréticos, isso potencializa os efeitos, né? Os efeitos renais lá dos beta-bloqueadores. Agora, a associação com diuréticos tem que ser observada principalmente aqui, em indivíduos que apresentam diabetes tipo 2, né, intolerância à glicose, porque eles causam um aumento da intolerância à glicose, né, e os diuréticos também levam ao aumento da glicemia, então deve ser observado nessa situação o uso com diuréticos. Mas normalmente a associação com diuréticos, então, como foi falado, reduzem a atividade simpática sobre o miocárdio através do bloqueio dos receptores beta-adrenérgicos do coração, reduzem o ritmo no nódulo atrioventricular, então regularizam o batimento cardíaco e alguns tipos de arritmias, promovendo um efeito cronotrópico negativo. Também reduzem aí o efeito da noradrenalina sobre o miocárdio, que diminui o cálcio para dentro das células musculares cardíacas, gerando uma diminuição da contratibilidade, ou seja, um efeito inotrópico negativo. E isso contribui para a queda então do débito cardíaco e também da pressão, particularmente a pressão sistólica, né? O efeito antihipertensivo se dá, acho que nós já conversamos sobre isso em outros momentos, se dá também pela queda gradual da resistência vascular periférica em função do bloqueio beta-adrenérgico sobre os rins, o que leva a uma redução da secreção de renina e progressivamente ao longo do tempo uma diminuição da angiotensina e uma diminuição, portanto, da resistência. Existem novas gerações de beta-bloqueadores, como o carvedilol e o nebivolol. Esses fármacos eles também têm ação sobre o bloqueio alfa-adrenérgico. Então, eles, além dos efeitos de inibição dos receptores beta, também produzem vasodilatação em função do bloqueio alfa-adrenérgico. Aqui alguns efeitos adversos potenciais, né? Então há riscos de bradiarritmias, né? Uma vez aqui que nós temos um efeito de redução da atividade elétrica dos nódulos, né? Do nódulo AV principalmente. Então pode haver aqui o que a gente chama, uma das bradiarritmias que pode acontecer são bloqueios atrioventriculares de primeiro e segundo grau, claro, de forma dose dependente.
Também ocorre uma redução de circulação, principalmente na musculatura, e isso está associado à fadiga e disfunção sexual, né, aqui no corpo cavernoso, no caso, na musculatura, porque os vasos que irrigam a musculatura estão dotados de receptores beta-2, que quando são estimulados pela adrenalina, eles dilatam. Então esse bloqueio minimiza essa dilatação que favorece o fluxo na musculatura. Já conversamos em aula também, eles são contraindicados em pacientes com asma, porque podem aumentar então a crise de broncoespasmo, e também eles antagonizam o efeito de broncodilatadores simpatomiméticos. Então são contraindicados em pessoas que apresentam asma brônquica ou algum tipo de DPLC, doença pulmonar obstrutiva crônica, por aumentar as crises e minimizar o efeito dos broncodilatadores. Já falei em relação à intolerância à glicose, né, e alguns diuréticos podem aumentar a glicemia, então cuidado nesse sentido. Os riscos, então, na asma bronca ou na DPOC, já foi comentado, e também quando há uma descompensação na insuficiência cardíaca, então essa diminuição do simpático pode piorar essa descompensação, apesar de serem usados na insuficiência cardíaca. Na insuficiência cardíaca descompensada, muitas vezes o simpático está dando suporte à atividade cardíaca, então tirar esse suporte, tirar essa bengala do simpático pode ser perigoso. Então, nesses casos, então, há riscos associados. E na gestação, então, particularmente o atenolol está associado à redução do crescimento fetal, então ele é contraindicado na gestação, e isso é particularmente para o atenolol. Em relação aos alfa-bloqueadores, aqui eu coloquei aqui o seu protótipo, né, prazosina, outros aqui, terazosina, doxazosina, ofusosina. A maioria deles hoje são mais usados na hiperplasia prostática benigna, mas são todos antihipertensivos, não são antihipertensivos de primeira linha, de primeira escolha, né? Então seus benefícios terapêuticos estão na hipertensão arterial sistêmica, como adjuvantes, né, no tratamento de insuficiência cardíaca, uma vez que eles dilatam o bloqueio alfa-1, tá? Ele vai inibir a vasoconstrição induzida pela adrenalina e noradrenalina, né? Produzindo, além de uma queda da resistência por vasodilatação arteriolar, também diminui a resistência à constrição venosa, e isso auxilia então a diminuir a pré-carga, o retorno venoso sobre o coração, né? Enquanto que a redução da resistência vascular sobre as artérias diminui a pós-carga. Esses dois efeitos têm algum benefício, né, sobre a insuficiência cardíaca. Então, eles podem ser adjuvantes nesse sentido, e como eu falei aqui, né, hoje eles são bastante usados na disfunção vesical, na hiperplasia benigna da prostática, porque eles relaxam a musculatura da cápsula prostática e do colo vesical, facilitando a micção, né, e aliviando sintomas desse tipo de patologia. Então, eu acabei de falar, né, que eles são usados tanto na RAS, mas também podem ser adjuvantes em insuficiência cardíaca devido à redução tanto da pré quanto pós-carga, né? Pós-carga em função da dilatação arteriolar, da diminuição da resistência, o que baixa a pressão, e a pré-carga em função da dilatação venosa, diminuindo o retorno venoso e, portanto, o enchimento cardíaco. Alguns efeitos adversos aqui, eles normalmente podem causar hipotensão na primeira dose, causam eventos seguidos de hipotensão ortostática, né? E também apresentam o potencial para produzir taquicardia reflexa em função da resposta fisiológica à dilatação dos vasos, como nós já havíamos comentado em outra parte do vídeo, dos vídeos sobre antihipertensivos, e também podem produzir retenção urinária em função da queda do fluxo renal, da dilatação dos vasos renais, o que pode ativar o sistema renina,
angiotensina-aldosterona. A prazosina pode estar associada à natimortalidade, então ela não é indicada, né, no uso da gravidez. Por fim, aqui, falar um pouquinho dos simpatolíticos de ação central, que eu coloquei 2 deles, que são usados mais hoje em dia, né, existem outros. Então eles, como mecanismo de ação, de fato, eles são agonistas alfa-2 adrenérgicos. Eu não vou entrar nesse detalhamento agora do mecanismo de ação, porque a nossa abordagem, eu estou tentando fazer uma abordagem mais clínica, terapêutica, do que de farmacologia básica, tá? Mas os receptores alfa-2 são receptores localizados na membrana pré-sináptica e que, quando estimulados, produzem um efeito de reduzir a secreção das catecolaminas. Então esse efeito é promovido diretamente, né, pela clonidina, reduzindo, portanto, o influxo simpático, né, do cérebro para a periferia, ou seja, diminuindo a liberação de catecolaminas periféricas, e de forma indireta pela metildopa. A metildopa, na verdade, ela deve ser primeiro metabolizada a um fármaco ativo, né, e esse fármaco, então, ele tem um efeito sobre os receptores alfa-2. Então, não, a gente poderia considerar ela como um profármaco, né, que precisa primeiramente ser metabolizada em metilnoradrenalina e depois esse metabólito sim tem ações alfa-2 se comportando como um falso neurotransmissor. Mas, de fato, então, elas reduzem, né, suprimem o influxo simpático do sistema nervoso central para a periferia, então apresentam um efeito global de redução da atividade simpática, né? Por que eu falo global? Porque não vai reduzir a atividade simpática só sobre órgãos efetores que apresentam os receptores beta ou só sobre órgãos efetores que apresentam os receptores alfa. Vão reduzir de forma global. Então são muito eficazes antihipertensivos, né? Tanto que a clonidina é empregada para controlar a hipertensão grave em serviços de emergência, mas apresentam, por esse efeito central, apresentações depressoras do sistema nervoso central, como sonolência, sedação, o que as torna, aí, além de por serem muito eficazes, apresentarem maior possibilidade de hipotensão, né, as torna fármacos mais de segunda escolha para hipertensões mais resistentes, né, aos fármacos de primeira escolha. A metildopa é uma escolha que sim, ela é uma das principais escolhas no Brasil para o controle da hipertensão gestacional. A maioria dos fármacos antihipertensivos pode ter alguma ação, né, sobre o desenvolvimento fetal. A metildopa, ela é a mais segura nesse sentido, né, tem um efeito global, né, sobre a redução do simpático, inclusive o renal, e isso favorece então ao controle da hipertensão gestacional. A clonidina tem uma particularidade aqui, ela pode ser usada em analgesia epidural, então administrada em nível por via epidural, ela tem propriedades analgésicas e potencializa os efeitos de analgésicos locais. Essa é uma ação interessante da clonidina. A outra questão importante é que a clonidina, quando ocorre um tratamento com clonidina, seja na analgesia, seja como antihipertensivo, né, ela deve ser retirada gradualmente, né? As doses devem ser diminuídas gradualmente, porque se ela for retirada de uma forma abrupta, você pode ter, então, como consequência, uma crise hipertensiva rebote. Tá? Esse é um mecanismo que a gente pode discutir em outro momento. Ela envolve aqui os mecanismos de ação dela, mas é importante, então, esse cuidado na diminuição da dose da clonidina e de sua retirada. Aqui alguns efeitos mais comuns, então, como são potentes antihipertensivos, né, quase metade das pessoas podem apresentar hipotensão,
a hipotensão postural, né, de alteração de posição, também é comum, bastante comum, 1/3 das pessoas aí que a usam, né, além de efeitos sobre o sistema nervoso central, depressórios, né, como sonolência e sedação, e também com potencial de retenção hídrica, e aí a associação com diuréticos é interessante, e promoção de edema, né, também. Ok? Então era isso aí, fármacos que inibem a atividade do sistema nervoso simpático, beta-bloqueadores, alfa-bloqueadores, simpatolíticos de ação central, para a gente ter uma ideia aí sobre as suas principais propriedades farmacológicas, farmacoterapêuticas. Era isso por hoje, um grande abraço, até a próxima.